Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá a todos. Estamos novamente reunidos aqui, o nosso grupo de estudos clássicos da FEUSP, Paideuma. Nós vamos continuar a leitura do texto de Werner Jäger, que é a introdução cujo título é Lugar dos Gregos na História da Educação. Então vamos lá, vamos lendo aqui. Diz o Jäger: antes de tudo, a educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade. O caráter da comunidade imprime-se em cada um dos seus membros e é no homem, zoon politico, muito mais que nos animais, fonte de toda ação e de todo comportamento. Em nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus membros tem maior força que no esforço constante de educar, em conformidade com seu próprio sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a sociedade assenta nas leis e normas escritas e não escritas que a unem e unem os seus membros. Toda educação é, assim, o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe ou de uma profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou um Estado. A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino exterior, como na sua estruturação interna e desenvolvimento espiritual. E uma vez que o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida humana, a história da educação está essencialmente condicionada pela transformação dos valores válidos para cada sociedade. A estabilidade das normas válidas corresponde à solidez dos fundamentos da educação. Da dissolução e destruição das normas advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. Acontece isto quando a tradição é violentamente destruída ou sofre decadência interna. Sem dúvida, a estabilidade não é indício seguro de saúde, porque reina também nos estados de rigidez senil, nos momentos finais de uma cultura. Assim sucede na China confucionista pré-revolucionária, nos últimos tempos da antiguidade, nos derradeiros dias do judaísmo, em certos períodos da história das igrejas, da arte e das escolas científicas. É monstruosa a impressão gerada pela fixidez quase intemporal da história do Antigo Egito, através de milênios. Mas também entre os romanos a estabilidade das relações sociais e políticas foi considerada como um valor mais alto e apenas se concedeu justificação limitada aos anseios e ideais inovadores. O helenismo ocupa uma posição singular. A Grécia representa, em face dos grandes povos do Oriente, um progresso fundamental, um novo estágio em tudo o que se refere à vida dos homens na comunidade. Esta fundamenta-se em princípios completamente novos. Por mais elevadas que julguemos as realizações artísticas, religiosas e políticas dos povos anteriores, a história daquilo a que podemos com plena consciência chamar cultura só começa com os gregos. A invenção moderna no século passado abriu imensamente o horizonte da história. O oikomênio nos gregos e romanos clássicos, que durante 2000 anos coincidiu com os limites do mundo, foi rasgada em todos os sentidos do espaço e perante o nosso olhar surgiram mundos espirituais até então insuspeitados. Reconhecemos hoje, todavia, com a maior clareza, que tal ampliação do nosso campo visual em nada mudou este fato. A nossa história, na nossa mais profunda unidade, assim que deixa os limites de um povo particular e nos escreve como membros no vasto círculo de povos, começa com a aparição dos gregos. Foi por essa razão que a esse grupo de povos dei a designação de heliocêntricos. Começo não quer dizer aqui início temporal apenas, mas ainda a ré, origem ou fonte espiritual, a que sempre, seja qual for o grau de desenvolvimento, se tem de regressar para encontrar orientação. É este o motivo porque, no decurso de nossa história, voltamos constantemente à Grécia. Ora, este retorno à Grécia, essa espontânea renovação de sua influência, não significa que lhe tenhamos conferido, pela sua grandeza espiritual,
uma autoridade imutável, fixa e independente do nosso destino. O fundamento do nosso regresso reside nas nossas próprias necessidades vitais, por mais variadas que elas sejam através da história. É claro, para nós e para cada um dos povos deste ciclo, a Grécia e Roma aparecem como algo de radicalmente estranho. Essa separação funda-se em partes no sangue e no sentimento, em partes na estrutura do espírito e das instituições e ainda na diferença da respectiva situação histórica. Mas entre esta separação e a que sentimos ante os povos orientais, distintos de nós pela raça e pelo espírito, a diferença é gigantesca. E é, sem dúvida, errôneo e falho de perspectiva histórica separar da antiguidade clássica os povos ocidentais, como alguns escritores fazem por uma barreira comparável à que os separa da China, da Índia ou do Egito. Eu acho que a frase mais importante de várias coisas importantes que tem aqui, mas eu acho que é a afirmação que ele diz que a história começa com a aparição dos gregos, né? Mas aqui, ó, por mais elevadas que julguemos as realizações artísticas, religiosas e políticas, a história daquilo que podemos com plena consciência chamar de cultura só começa com os gregos. Isso. E depois ele repete essa afirmação no parágrafo abaixo, que diz: começa com a aparição, assim que deixa os limites de um povo particular e nos inscreve como membros num vasto círculo de povos, começa com a aparição dos gregos. É um texto que não tem 100 anos, mas essa afirmação é o que faz com que esse autor e essa obra sejam considerados, de algum modo, ultrapassados, porque essa afirmação é uma afirmação peremptória. Se afasta um pouco dessa colocação do Casimiro. Seria outra passagem, na verdade, aquela entre o terceiro e o quarto parágrafo, onde o autor fala da importância da educação estar ligada com as normas e os valores da sociedade, como isso traz uma estabilidade. E eu fui remetida rapidamente para experiências, né, vividas no final do ensino médio, onde houve toda aquela polarização, e aí eu lembro de que a sensação que eu senti naquele momento foi de instabilidade mesmo, de ver colegas com falta de confiança na palavra dos professores, que representavam uma confiança, né, continuaram representando para muitos, mas para outros não. Então, essa experiência que eu tive é explicada, né, por essa frase, como que os valores da sociedade, quando eles estão assim em desarmonia, como isso se reflete diretamente na educação, né? Na ação educativa, ele diz aqui que a estabilidade das normas válidas corresponde à solidez dos fundamentos da educação. Da dissolução e destruição das normas advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. Muito por parte também do professor, né, por se sentir coagido. Enfim, foi uma situação muito ruim. Concordo 100%, hein? Que realmente essa palavra que ele usa é muito boa, né? A impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. Porque essa dissolução parece também, muitas vezes, num discurso moral, né, que não entende o significado da palavra dissolução, é justamente esse indiferenciamento de regras e de tudo mais, né? Uma coisa da pedagogia moderna, não existe diferença entre professor e aluno, por exemplo. Não existe diferença entre espaço interno à sala de aula e espaço externo à sala de aula. É mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos o mesmo comportamento e tal, né? E a dissolução das estruturas que permitem a educação inviabiliza de qualquer ação educativa. É uma ótima afirmação, eu achei. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou tentar trazer a fala da Daiane e do Cassiano, assim, para ver se vou conseguir estabelecer uma relação. Fico pensando que essa dissolução e destruição das normas, né, que advém da debilidade, da inconsistência, ficar pensando como é que a gente consegue construir, então, algo que seja vivo dentro dessas normas. Que se a gente pensar a norma, ela é estável, ela é fixa, rígida, mas como é que a gente pensar um caráter vivo mesmo, como ele fala aqui, ó, toda educação é, assim, um resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana. Dentro do Lippmann, né, do Matthew Lippmann, a gente trabalha com a ideia de comunidade de investigação filosófica. E a ideia de construir a sala de aula, né, de transformar a sala de aula numa comunidade de investigação filosófica. E eu acho que isso é interessante que a gente vê logo no início, né, antes de tudo, a educação não é propriedade individual,
mas pertence por essência à comunidade. Não vou lembrar os referenciais do Lippe, mas eu acho que era uma ideia de pegar a ideia de comunidade de investigação científica e trazer para uma ideia de comunidade de investigação filosófica. Mas, enfim, o que eu acho interessante aqui? A gente pensar essa estrutura, algo que seja rígido, mas como essa comunidade de investigação, que tem seus sistemas, né, seus valores operacionais, mas não necessariamente que ela molde o caminho, né, mas que ela seja uma segurança. E o que seria essa segurança na minha visão, aqui no meu entendimento de enquanto filosofia da educação, é a própria filosofia, que ela tem esse caráter de ser viva, ao mesmo tempo que ela tem sua rigidez, a sua estrutura, o seu método, né, seu sistema. E isso, de alguma maneira, tem me provocado muito, que é justamente de pensar essa educação moderna, que o Cassiano falou aí de não ter mais diferenciação entre o professor e o educando, a gente, nessa discussão de educação decolonial, onde que entra essa nossa resistência filosófica? Inclusive, eu fico me pegando, né, pensando se essa filosofia seria algo mais para fechar, mas eu consigo ver muitos autores e muitos colegas contribuindo numa visão contrária, que a filosofia vai conversando com esses aspectos também. Por mais que ela ainda, para existir da maneira que ela precise remontar a Grécia, precise remontar as estruturas, né, a origem dela, a arqué dela. E para dar sentido para a própria coisa que a gente faz agora, né? Não é voltar no passado para ficar no passado, para dar potência do que a gente tem feito mesmo. Enfim, comentar algumas associações, algumas questões que me surgiram também em torno desse ponto do texto, né? Eu não me lembro, eu acho que não aparece em momento algum no texto do Jäger uma referência, por exemplo, ao Durkheim, mas me evoca muito, e acho que faz sentido até pela proximidade histórica de ambos, porque parece aqui que o Jäger está pensando a educação, pelo menos nesse primeiro parágrafo, como um fenômeno tal qual o fato social é definido lá pelo Durkheim, como formas de pensar, sentir e agir que existem fora das consciências individuais, mas que, de certo modo, formatam essas consciências, esse modo de ser no mundo, formatam um ethos, hábitos, inclusive um modo de conduzir o logos. E essa ideia, né, de que a estrutura de toda a sociedade assenta nas leis e nas normas escritas e não escritas, que a unem e unem os seus membros. Porque, de certo modo, a gente vai poder entender, então, a lei escrita como resultante de um processo que é antes ágrafo e que, de certo modo, se consolida, mas que também pode, por isso mesmo, encontrar momentos de crise e de transformação no qual esse conjunto vai sendo, mais ou menos, de forma traumática, se transformando. Então, é curioso que no parágrafo seguinte, pelo menos a impressão que eu tenho, que o Jäger está aqui apontando essa questão da dissolução, da destruição das normas, de uma certa falência da tradição, como algo necessariamente deletério, negativo. O que talvez não seja uma compreensão necessária da nossa parte, porque a gente pode ver isso, tal como ele vai dizer depois, como um estágio, ou um estádio de transformação. Eu concordo com a Daiane do ponto de vista da nossa experiência prática, da nossa experiência como professores. Ao longo desses 15 anos em que eu estou na ETEC, eu nunca encontrei, como nos últimos 2 anos, turmas que são tão refratárias a uma noção de autoridade do professor, ou mesmo a um comportamento que dispense ao professor o respeito, que reconheça o valor daquilo que está sendo feito. É como se o tempo todo o que imperasse hoje fosse a necessidade do professor se tornar uma espécie de influencer nos moldes do que acontece no mundo virtual. Ou seja, eu preciso, de certo modo, cativar a minha audiência, mas não por meio daquilo que eu tenho para oferecer, mas de um jeito de ser, sabe? De fazer piada, de fazer brincadeira, de levar para fora da sala de aula. Ou seja, de promover o que eles entenderiam como uma forma de ensino descontraída, leve, divertida, ignorando, e é isso que eu estou dizendo, né, que o processo educacional ele também passa pelo traumático. Ele também passa por uma dissolução, que é uma dissolução do educando, das formas que ele traz, né, da família, das formas que ele traz da sua comunidade particular.
daquilo que, de certo modo, poderia promover, sim, um encontro da pluralidade. Porque a pluralidade só faz sentido quando os indivíduos dialogam a partir das suas diferenças em torno de um espaço que é meio que comum. Então, não sei, acho que essa passagem me deixou pensando isso, me evocou muito o Durkheim, esses desafios que a gente tem hoje como professores. Parece que, de certo modo, pelo menos para alguns, né, eu me vejo um pouco mais nesse lugar de tentar resgatar um modo de educar que é mais antigo, né, e que já foi criticado, e que é trabalhar com o texto, exigir a leitura, exigir a escrita, exigir a frequência, exigir a postura, porque hoje isso se tornou anômalo, eu tenho essa impressão, né? Isso se tornou estranho, isso se tornou a experiência de enfrentamento diante da dissolução dessas práticas. Eu estou tentando evitar o termo conservador ou reacionário e tal, porque implica uma dimensão política que eu acho que não, sei lá, não é o que está aqui em jogo. É quase que uma questão mais metodológica mesmo. Tá, eu também estou pensando com vocês e é sobre essa passagem. Eu tenho aqui uma dúvida, mas existe uma tese que agora ela não está mais válida, de que o período helenístico foi um período de decadência dentro da história da filosofia grega, não? O que se associava aos trabalhos, às produções dos estoicos, enfim, das escolas helenísticas, é uma expressão desse período de decadência. Relacionando essa ideia que realmente não é válida, de que essas são expressões menores do pensamento grego antigo, há uma curiosidade, embora o Hadot alegue que isso já também estava presente no pensamento do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, que é o retorno para a pessoa. A filosofia como um processo de autotransformação. E o que eu noto, porque eu estou trabalhando nessa área de educação contemplativa, que alega-se que seria uma reemergência dentro da nossa tradição ocidental desse período de mais preeminente dos exercícios espirituais. Então, há um foco muito grande nos estoicos, nesse sentido. Bom, muitos alegam que a gente está vivendo esse período, e de fato, é de incerteza, de alta complexidade, de insegurança, bom, isso desde os autores da pós-modernidade, de decadência das tradições que geravam esses valores, que geram, por sua vez, a unidade das normas de referência cultural, né, mas também de condução de comportamento, éticas. E, por conta disso, há uma maior atenção para a interioridade como fonte de produção ou de contato com aquilo que é ético. E há um paralelo, sim, com o trabalho do Matthew Lipman e do pessoal da filosofia para crianças, inclusive alguns autores oriundos desse movimento que trabalham com educação contemplativa na linha Foucaultiana e também do Hadot. Dessa comunidade de investigação filosófica, começar por práticas atencionais, práticas de concentração, e o próprio grupo constitui, vamos dizer assim, uma mente investigativa que é capaz de captar aquilo que seria, captar para poder, então, exercer aquilo que seria, em suma, ético, ou que é pedido naquela determinada circunstância. Isso não vem de normas que são positivas, no sentido do direito, não, mas de valores que seriam transcendentais ou até imanentes, enfim. Esse tema todo é muito interessante, né? De como você tem essa tensão entre a necessidade de preservação de uma tradição ou do que há de bom na tradição, aquilo que o Henrique falou, né? Sobre a consciência viva de uma norma, que eu acho que é muito importante, né? Tem um compositor alemão chamado Gustav Mahler que disse uma frase que eu acho fantástica, que é: a tradição não é a veneração das cinzas, mas é a preservação da chama. Ou seja, a chama é o que está vivo. Não é o que tá, você não tem que ficar guardando as cinzas, mas você tem que ver qual que é o sentido. Ou a mesma coisa que, né, Paulo de Tarso fala aqui,
o espírito vivifica e a palavra mata. Quer dizer, se você ficar pegando a estrutura burocrática da tradição, você não chega a lugar nenhum e você começa a degenerar, na verdade, né? É uma das formas de degeneração. Não é só a dissolução que causa a degeneração, mas a rigidez também. E o Werner fala aqui, a estabilidade não é indício seguro de saúde, porque reina também nos estados de rigidez senil nos momentos finais de uma cultura, certo? Então, assim, quando a cultura impede que exista mudança nela. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa muito, muito clara, mas eu acho que a nossa realidade hoje, a realidade do nosso período contemporâneo, é uma tensão também, porque a novidade também causa certo desconforto e uma novidade que às vezes não se distingue qualitativamente. Quer dizer, existe muita coisa boa e nova e muita coisa ruim nova. E vamos pensar, por exemplo, em música, né? Vocês podem, eu tenho certeza que vocês conhecem gente que está produzindo conteúdo artístico, musical, que é coisa muito de vanguarda, e que você fala, cara, isso aqui é bom demais, hein? Esse negócio é bom demais. E aí tem uma outra coisa que também é muito nova, mas é horrível, e tá todo mundo achando que é igual, porque é a novidade, né? E a novidade é meio que, ela cria essa indistinção, e a indistinção qualitativa gera a dissolução, né? Então, assim, essa tensão entre o que é necessário preservar e o que é necessário inovar é uma reflexão, por exemplo, de vários autores conservadores, desses bons, né? Dos bons, não dos ruins. E eu acho que ignorar a necessidade de preservação, ela é um tiro no pé das pessoas que querem o progresso. Por quê? Porque quando você gera uma grande instabilidade pela dissolução da estrutura, das regras, das normas, da escola e na sociedade, você tem um contexto assim meio República de Weimar, sabe? Nada vai bem, tudo Weimar. Essa coisa do progressismo, de achar que tudo que é antigo e tudo que é tradição precisa ser destruída, ela vai produzir talvez o nosso nêmesis, né? O nêmesis do progressismo. Essa tensão precisa ser observada. Não é uma coisa simples de você resolver com uma visão maniqueísta do novo é bom, velho é mal. O Bruno falou de uma dificuldade que ele encontra atualmente no trabalho dele como professor, referente ao perfil dos alunos, né, nesses últimos anos. E algo que tem atrapalhado o meu trabalho é que as regras do jogo, elas mudam toda hora. Então, eu, por exemplo, eu não sei como vai ser a atribuição de aula para o ano que vem. Eu não sei se eu vou dar aula de filosofia, de projeto de vida, de tecnologia, ou de itinerário X ou itinerário Y. E também o currículo muda toda hora. Ora tem aula de filosofia, ora tem aula de brigadeiro. Ora é grade curricular para todos, ora é itinerário. E muda os professores, porque muda a contratação de professores. Então, o grupo muda toda hora. Não tem professores efetivos, então cada ano parece que a gente começa do zero. Não tem uma previsibilidade assim no trabalho, é sempre uma novidade, então fica meio difícil, complicado de se trabalhar. Eu ia falar outra coisa, mas até aproveitando o que o Edson acabou de colocar, eu me pergunto se isso não é proposital, porque esse tipo de coisa impede que a gente cultive profundidade, além de relações, né, humanas. Enfim, é um caos. Mas eu queria voltar ao que o Cassiano colocou sobre o antigo. Hoje eu assisti a uma palestra de um professor, ele é especialista em estudos medievais, ele escreveu um livro sobre o Agostinho o Leitor. Eu acho que ele é da Universidade de Toronto. E ele estava falando justamente sobre a história da educação contemplativa, agora não. Ele, resumindo, basicamente falou o seguinte: esse ressurgimento está vindo da ciência, mais especificamente das práticas clínicas, porque isso resulta de aplicações clínicas das práticas, mindfulness é o exemplo, e os fundamentos teóricos e a maneira de ver o mundo, a cosmovisão em torno dessa prática está vindo justamente do pensamento da medicina integrativa e da psicologia, da psiquiatria, enfim. E as humanidades, por sua vez, filosofia, ciências da religião, enfim, que não têm interesse nisso e que justamente precisavam fazer parte desse processo para explicar
todo o contexto histórico, cultural, filosófico, de onde isso emergiu, porque isso é algo que é um interesse humano, sempre fez parte da nossa humanidade. Fazer esse tipo de pergunta, fazer esse tipo de questão que a filosofia coloca, e às vezes até a religião, isso está se perdendo. Então, há uma dissociação dessas práticas com o contexto cultural. Isso não é nada bom. E aí, voltando ao que o Cassiano falou, o desprezo do antigo, por quê? Porque o antigo tem muito a nos ensinar. E talvez, amarrando com o que o Edson falou, é o tal do fetichismo do novo, né? É inovar, inovar, inovar. E parece que a gente está sempre construindo a roda, querendo sempre fazer, e no final dá um trabalho e é uma perda de tempo. Eu fiquei acompanhando as observações que vocês fizeram, muito interessantes, todas elas. Primeiro, né, eu acho, esse texto, nos tempos em que vivemos, fico imaginando umas afirmações dessas lançadas nas redes sociais, aí no Twitter, qualquer coisa, sofreria um cancelamento violentíssimo, né? Então ele escreve num momento, claro, é um momento, ele está quase pouco menos de 100 anos antes do nosso tempo aqui, né? Mas ele escreve, obviamente, circunscrito ao seu tempo, mas também ele escreve para um certo público. Isso é importante, levar em conta quem é que está lendo a obra. E ele escreve para um grupo de eruditos. Notem, não é um texto de divulgação. Agora, nós estamos lendo esse texto hoje, eu acho que exigiria também esse nosso cuidado a leitura do texto, no sentido de valorizar, por assim dizer, aquele princípio da caridade para nós falarmos. Então, algumas coisas que eu anotei. Aquilo que o Bruno falou, eu penso que é isso mesmo. Quando a educação como uma norma aqui aparece, não necessariamente, na verdade, nem principalmente, não sei se o Bruno concorda comigo, mas nem principalmente como uma educação formal. Aparece como o princípio que rege a ideia de constituição da pessoa humana numa determinada sociedade. Então, hoje, nós temos esses princípios atuando. E aí que está, eu acho que é uma coisa importante da gente ressaltar. A norma sempre existe. A educação sempre existe. Não existe a possibilidade do mundo humano sem um princípio ordenador, que é o princípio da formação, da constituição da pessoa. Esse princípio ele pode ser melhor ou pior, dependendo do que você considera, pode ser mais fértil, menos fértil para isto ou para aquilo, mas não é possível uma sociedade humana na qual não exista isso que ele chama aqui de norma. Por quê? Porque ela se aproxima, ou talvez se identifique aqui, com a própria ideia de socialização, de humanização. Então, você vai ser, de um jeito ou de outro, educado. Aquela pessoa, aquela criança que nasce numa condição privilegiada de vida e que, por isso, tem acesso a, sei lá, escolas de altíssimo nível, etc., etc. E aquela outra criança que nasce numa situação de dificuldade e, por isso, não tem acesso a uma boa educação, a uma boa imersão no mundo da uma certa cultura letrada ou uma cultura intelectualizada, ambas foram educadas. Não posso dizer que a outra não foi. É claro que ela foi. E em muitas situações, talvez, essa segunda criança saiba de coisas fundamentais em relação às quais aquela primeira não alcançou, as quais aquela primeira não alcançou. Então, não é possível escapar do processo educativo. A questão é qual é a norma. Eu acho que isso vale para nós ainda, apesar da antiguidade desse texto, relativa à antiguidade, né, relativa, sei lá, caráter, por vezes, né, muitos podem considerar datado, etc., mas qual é a norma? Qual é a norma que nós temos, né? Depois, a relação entre fixidez e mudança. O Cassiano falou sobre isso, eu acho que é isso mesmo. Nem a fixidez é sinal de saúde e nem a mudança é sinal de saúde. E vice-versa. Você precisa ver qual é a norma que está atuando naquele determinado momento. Se é uma norma que fossiliza, é ruim. Se é uma norma que, no fim das contas, é a falta de norma, porque a falta de norma também é norma. O que o Edson falou, a cada hora muda coisa. Então não tem norma? Tem norma. Qual a norma? A falta de norma. A mudança da norma. E numa sociedade como a nossa, que, como vocês bem pontuaram, uma sociedade que valoriza o novo, valoriza a mudança, valoriza a transformação, valoriza a substituição, o mundo da obsolescência programada. Ok, é um critério, é uma norma que atua. E tem a ver, obviamente, aí sem querer ser marxista nem nada disso, mas tem a ver, claro, com o modo como a economia funciona. Você precisa cada vez mais gerar demanda, necessidade por consumo. E o consumo vai das coisas às pessoas, e às ideias, aos valores e tudo mais.
Aí tem essa afirmação que o Cassiano colocou, que na cultura começa com os gregos. É um problema para nós hoje, porque parece muito eurocêntrico, né? Só que o termo cultura é um termo latino, que está ligado na sua origem lá atrás, a ideia da produção agrícola. E que é, de algum modo, o termo que traduz, em algum aspecto, a palavra paideia do grego. A paideia é traduzida como humanitas, mas a cultura também a traduz, de certo modo, o termo cultura traduz. Do que será que nós estamos falando? Será, e é uma questão para a gente pensar, será que quando eu falo a cultura, será que eu não estou me filiando a uma certa estrutura linguística também? Que, querendo ou não, nos chega dessa literatura antiga? Será que eu não estou colonizando, de algum modo, uma outra concepção do mundo? Por isso que eu acho muito importante, eu estava falando isso na aula da graduação na segunda-feira, que a gente estava lendo um texto do Olivier Reboul, em que ele valoriza muito a tradução. Ele diz: a tradução é o exercício educativo por excelência. E eu concordo. Em que sentido? Vamos traduzir para a nossa língua aquilo que outras línguas disseram e que nós percebemos que é relevante para nós. Ou seja, utilizar esse etnocentrismo, por assim dizer, meio impossível de ser superado, porque nós pensamos dentro nas nossas estruturas linguísticas, que são tanto gramaticais, tanto sintáticas, quanto semânticas, ou seja, é tanto a estrutura da organização do pensamento por meio da linguagem, quanto o conteúdo dos termos que nós usamos, né? Se eu traduzo, eu aprendo o mandarim, se eu leio o chinês, eu vou tentar traduzir, por exemplo, traduzir a ideia do Tao, ou do Dao, né? Depende da pronúncia, mas é muito difícil traduzir esse termo. É o curso, o Tao é o curso, mas não é bem o curso. Esse exercício de tradução, sabe? Naquela cultura ali, naquela língua, aprender uma outra linguagem, não importa qual, é sempre interessante, mas aprender uma outra linguagem que esteja distante da nossa estrutura de pensamento, como a língua o mandarim, como a língua semítica, uma língua africana, a língua dos astecas, a língua dos maias, eu me debruçar sobre essa linguagem, aí seria uma maneira de fazer uma tradução, eu utilizaria a língua de chegada, seria a nossa língua, onde a tradução chegaria. Antes de começar a falar sobre um monte de outras coisas, sobre essa cultura, sobre não sei o quê, sem ter lidado com essas estruturas, né? Então, acho que a tradução é bem interessante a gente pensar. E aí também a tradução dessa obra. Como é que eu traduzo esse negócio para hoje, de algum modo? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês fizeram, traduzindo, né? Então, o Henrique falou da comunidade de investigação. É bem interessante, porque a comunidade de investigação, tal como o Lippmann pensa, ela está conectada à ideia deweyniana de investigação científica autocorretiva, que se corrige. Em tese, claro, as coisas não são assim tão simples na ciência, a gente sabe que não. Mas a investigação feita pela comunidade dos cientistas, que por meio da discussão, do debate, da investigação, corrige as suas afirmações num processo constante. Então, a ideia de autocorreção da ciência experimental, continua conosco. No entanto, eu penso que na obra do Lippmann há também uma aproximação da chamada virada linguística, a questão das possibilidades de esclarecimento, da possibilidade de elucidação, de clarificação dos termos da linguagem, e que estão mais ligadas a uma vertente wittgensteiniana, alguma coisa assim. Preciso confirmar isso, mas eu acho que já está presente ali no Lippmann, porque ele é um autor da década de 50, 60, né? Mas disso, sem querer me estender mais, o que eu queria pontuar é o seguinte: note, há uma norma na comunidade de investigação. Qual é a norma? A norma é a que rege o funcionamento da comunidade de investigação. Aqueles que conhecem esse funcionamento, o método do Lippmann, sabem que, por exemplo, na discussão ali entre as crianças, há uma norma que diz que é necessário ouvir o que o outro disse, é necessário não interromper o outro, é necessário, por vezes, repetir o que o outro falou com outros termos, é necessário buscar a clarificação do que foi dito. Então, há um princípio que opera estruturando aquela comunidade e que não tem a ver com conteúdos. Não é uma ética, por assim dizer, não é uma ética principista, no sentido de prescrever valores em várias situações. Não, tem poucos princípios, mas são princípios mais funcionais.
penso mais numa ética do tipo formalista, por exemplo. Eu não sei, esse termo é um termo esquisito, mas assim, eu penso mais numa ética do tipo kantiano. Age de tal forma que o princípio da sua ação seja passível de considerar-se uma norma universal. Como eu devo agir? Bem, eu te dei um princípio que deve operar sobre o móvel, sobre aquilo que te faz agir. É um princípio, ele não é uma norma positiva. Faça isso. Não matarás. Não tem esse caráter. Note, eu não tenho conteúdo no sentido positivo e que diga agora é assim, agora é assado. O princípio é ouça o outro. É mais um princípio de funcionamento. Mas eu acho que o que é relevante aqui é o seguinte: nenhuma comunidade humana funciona sem norma. O PCC tem alguma coisa mais normatizada do que a máfia? Aí que tá, quando a gente diz assim, abandonar o pensamento, abandonar a norma, vou transgredir. Não há como você pensar numa comunidade humana que não tenha normas. E aí, para terminar aqui, essa questão da escola, que é necessariamente conservadora, ela é necessariamente conservadora, não tem como não ser. Quando eu digo necessariamente conservadora, eu estou querendo dizer o seguinte: na escola nós vamos para aprender coisas que foram consideradas, ou são consideradas importantes para aquela comunidade humana, né? Mas uma escola não, minha escola é uma escola anarquista. A escola não é conservadora? Claro que é, pretende conservar o quê? O anarquismo. A questão é o que você conserva, o que você não conserva. O mundo helenístico como decadência? Não. Na verdade, se você quiser pensar que o mundo helenístico foi decadente, você pode pensar. Por quê? Partindo de um certo pressuposto. Se você partir do pressuposto que o pensamento platônico, aristotélico, ambos foram expressões de um ápice do pensamento grego, por quê? Por conta do seu caráter sistematizador, etc. e tal. Pode, tá certo? Eu acho que não, porque até tem a questão aí do que chegou para nós desses autores. Chegou pouca coisa. Esses autores helenísticos escreveram muita coisa, conforme a tradição nos diz, só que não chegou nada, ou praticamente nada. Então é um pouco complicado. Aí não chegou também, por quê? Porque as gerações posteriores a eles, sei lá, não consideraram que valia a pena preservá-los, consideraram que Platão e Aristóteles valia a pena. No entanto, essa consideração ela é sempre histórica. O problema é que basta um período da história não querer conservar tal coisa, especialmente na antiguidade, para que esse material não seja copiado, e ao não ser copiado de uma geração para outra, de um século para outro, ele se perde. Aquilo que a Renata falou sobre autotransformação na filosofia antiga, sim, autotransformação, mas olhe só, essa autotransformação era a autotransformação, um cuidado de si baseado numa norma, sempre baseado numa norma, a norma verdadeira. Então, se você é um platônico, você vai se constituir como platônico tendo em vista um rol de normas, um certo exercício, uma certa ascese para você se conformar àquelas certas notas. Se você é um epicureu, outras, mas notem, são sempre, existem essas normas. Essa autotransformação, ela nunca foi a ideia de me tornar quem eu sou mesmo, no sentido de que dentro de mim, idiosincraticamente, personalisticamente, egoicamente, existe um princípio. A ética da autenticidade, eu vou ser autêntico. Ser autêntico é obedecer uma norma que está inscrita no universo e do qual eu faço parte. Eu acho que vocês vão lembrar também do famoso texto da Hannah Arendt, que é uma autora que alguns consideram conservadora e tal. Aquele texto famoso do livro Entre o Passado e o Futuro, A Crise na Educação, em que ela, criticando a concepção, digamos, pragmatista de educação, ela faz uma crítica e tal, aí é outra história, mas ela faz uma afirmação interessante. Assim, a ideia de que as crianças vão se autorregular, esse afastamento que por vezes nós percebemos do professor, do tutor em relação às crianças, no sentido de dar a elas liberdade, dar a elas autonomia. E aí ela vai dizer que isso acaba provocando a tirania, acaba provocando entre elas a violência e tudo mais. Um livro muito interessante, que tem um filme também, se não me engano, foram 2 filmes feitos a partir desse livro, que vocês também conhecem, que eu recomendo muito, é O Senhor das Moscas, do William Goldwyn. O livro é muito legal e o filme é muito bacana também, em que temos ali a situação em que crianças, por conta de um incidente, as crianças precisam se organizar por elas mesmas.